O primeiro nome é esse senhor simpático aí que aparece na tela, que é o Pietro Parolin. Ele é um cardeal italiano, foi secretário de Estado na época do pontificado do Papa Francisco, inclusive foi feito cardeal pelo Papa Francisco, e ele era o número 2 da hierarquia da igreja, só abaixo do próprio Papa, né? O Pietro Parolin tem 70 anos de idade, acho que esse é um fator a favor. O fato dele ter sido um cardeal, secretário de Estado discreto, moderado, né, fiel ao Papa Francisco, foi eleito por ele, foi feito cardeal por ele, tem uma idade razoável, não é tão jovem, né, 70 anos, enfim, é um nome que pode representar aí um favoritismo, até por ele ter um perfil mais moderado, ele não é considerado tão avançado quanto o Papa Francisco, mas também não é um conservador. Isso pode ser um nome ali de coesão entre as partes, né? É um nome a ser colocado aí, um asterisco e ser observado. Nós temos um outro, que é esse outro senhor, que é o cardeal italiano também, Matteo Zuppi. Esse é um cara muito interessante, tá? Que eu colocaria 2 asteriscos aí nele. Ele é chamado de Papa das Ruas, Padre das Ruas. Ele tem uma postura muito parecida com Francisco, de acolhimento dos imigrantes, de acolhimento da comunidade LGBTQIA+, de ter uma pastoral muito voltada aos excluídos, aos pobres, né? É o líder dos cardeais italianos, como se fosse a CNBB da Itália. Tem 69 anos de idade, também não é tão novo, e também foi feito cardeal pelo Papa Francisco. Acho que esse aí, se fosse eleito, adotaria o nome de Francisco II, hein? Um palpite. Tem esse simpático senhor também, que é o cardeal francês Jean-Marc Aveline, que foi feito cardeal pelo Papa Francisco, tem 66 anos de idade, já é um pouco mais jovem. Eu duvido muito que seja ele, eu duvido muito que seja um francês. A Igreja Católica é muito voltada às questões da tradição, né? Então, no passado, no século XIV, teve o papado em Avignon, na França, depois teve um cisma entre italianos e franceses, que a Itália tinha um papa, a França tinha outro papa. Acho muito difícil que seja um papa francês, né? Claro que essas questões estão superadas de alguma forma, né? Mas acho difícil. Uma coisa que você vai ver é um francês, o Dominique Mambert, fazendo o anúncio do novo Papa, porque ele é o protodiácono, né? E é o protodiácono que faz esse anúncio Habemus Papa. Foi também um cardeal francês, o cardeal Turhan, que já faleceu, que fez o Habemus Papa, o anúncio do Papa Francisco, né? E um cardeal chileno, cardeal Medina, que fez o anúncio do Bento XVI, também já falecido, né? Enfim, um outro favorito, e aí fui eu que coloquei, tá, gente? Porque eu acho que é pouco provável, pouca chance de ser eleito. Esse cardeal é português, que é o José Tolentino Mendonça. Por que eu acho pouco provável? Porque ele tem 59 anos de idade, é considerado jovem, mas eu coloquei aí porque ele é um grandíssimo teólogo, um poeta português, um intelectual de primeira grandeza, né? Seria muito interessante uma liderança de uma pessoa como o cardeal Tolentino, mas pouco provável, principalmente por causa da idade, né? E como eu estou falando aqui com vocês, são prognósticos que eu posso errar, assim, mas redondamente, tá? Claro, posso errar. Pode ser que o Papa não esteja nem nessa lista de 12 aqui que eu estou colocando na tela. Mas a gente vai analisando de acordo com o que a gente tem no momento aí, tá? O cardeal Tolentino vale essa nota, que ele é um teólogo muito importante, tá? E aí eu queria fazer esse registro também, embora alguns sites até o considere como um dos favoritos, tá? Outro favorito é Jean-Claude Rollerich, que é esse cardeal que aparece na tela, de Luxemburgo.
Luxemburgo é um país, pelo menos politicamente falando, insignificante, né? Para a igreja também quase insignificante, é o único cardeal do país. É um país muito pequenininho, perto ali da Bélgica, da Holanda, bem pequenininho, mas o cardeal Rollerich é um nome importante, é alguém que segue muitos dos ideais do Papa Francisco, tem 66 anos, foi feito cardeal por ele e é um nome também bastante interessante. Outro nome é o Péter Erdő, da Hungria, 72 anos, e ele foi feito cardeal pelo Papa João Paulo II. Esse é um nome forte entre os conservadores, mas ele não chega a ser um ultraconservador, é um conservador moderado, vamos dizer assim, mas eu também duvido que o cardeal eleito seja um conservador que se destaque pelo conservadorismo. Acho um moderado mais plausível, tá? Esse outro nome é um nome muitíssimo interessante, eu colocaria um asterisco aí nele, que é o cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas. É um intelectual, ele tem 67 anos, foi feito cardeal por Bento XVI, mas o Papa Francisco também tinha uma estima grande por ele. Faz muito sentido também um Papa vindo da Ásia, não seria a primeira vez, porque já teve no passado, da Palestina, da Síria, que tecnicamente fazem parte da Ásia, da própria Ásia Menor, né? Mas lá do Extremo Oriente seria a primeira vez, e a Ásia é o continente berço de todas as religiões universais, inclusive do cristianismo, é o lugar onde está concentrada a maior população do planeta. Ali nós temos, a China tem 1 bilhão e tanto, a Índia também, enfim. E é um lugar em que o catolicismo cresce bastante. Então, o nome ali da Ásia pode ser uma alternativa muito importante, porque ele não é só um cara da Ásia, é um cara da Ásia que é capaz de se comunicar muito bem com os países periféricos, com a Europa, de dar continuidade a boa parte do legado do Papa Francisco, né? Pier Battista Pizzaballa, que é o patriarca de Jerusalém, italiano, mas cardeal lá em Jerusalém, muitos anos em Jerusalém. O Pizzaballa se destacou pela sua atuação nesse momento, né? Acho pouco provável que seja ele, porque ele tem 60 anos, é muito jovem, foi feito cardeal pelo Francisco, né? Mas quando houve lá aquela questão do Hamas, que ele pegou reféns, o cardeal Pizzaballa se ofereceu em troca dos reféns, ele se colocaria como refém e o grupo libertaria os demais, né? Então é uma pessoa que conhece muito também de Oriente Médio, que tem relações internacionais muito ampliadas, e isso chama atenção. Muitos têm falado de um cardeal africano, né, que eu também duvido bastante. E aí muitas pessoas acham, puxa, seria muito legal um cardeal da África, um continente excluído, né, um cardeal negro, mas os cardeais africanos não representam progressismo. Eles não são progressistas, pelo contrário, a maioria é até bastante conservador, né? E o Frei Beto falou aqui na nossa live o porquê que esse fenômeno acontece. Depois você vai lá na live, na entrevista que eu fiz com o Frei Beto, e assista a explicação que ele deu. Mas, dentre os africanos, nós temos aqui o cardeal Turkson, que é de Gana, 76 anos, esse é um ponto positivo. Ele foi feito cardeal pelo Papa João Paulo II. O cardeal Robert Sarah, eu acho que se foi esse o eleito, seria um retrocesso enorme, porque esse sim é um ultraconservador, né? E é um nome muito querido pelos ultraconservadores. O cardeal Sarah tem 79 anos de idade, esse pode ser um dado positivo para ele, feito cardeal por Bento XVI. Inclusive, durante o pontificado de Francisco, ele escreveu um livro considerado polêmico, uma defesa intransigente da doutrina, assinado juntamente com Bento XVI, que era Papa Emérito. Enfim, é um desses nomes que se destacam na África,
assim como o cardeal Fridolin Ambongo Bezungo, que é da República Democrática do Congo. É um conservador moderado, feito cardeal pelo Papa Francisco, tem 65 anos de idade, ok? E também, para a gente concluir, um cardeal brasileiro, que é o primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, 65 anos de idade, feito cardeal pelo Papa Francisco, e é o cardeal arcebispo de Salvador. Eu acho que não será um cardeal brasileiro, eu considero que a chance de ser um brasileiro é praticamente nula, mas o cardeal Dom Sérgio tem um perfil muito parecido com o Papa Francisco, ele é um adepto das transformações do Papa Francisco, seria um nome bem legal também, mas enfim, está feita aqui essa análise. Eu diria para você o seguinte, olha, vamos lá, para a gente ousar ainda mais, tá? Aqui tem uma lista de 12, quase 10% do conclave, né? Vou escolher 3. Lembrando, hein, gente? Pode não ser nenhum desses 12, que dirá dos 3. Mas se hoje, nesse momento, eu fosse apostar, eu não aposto, acho que ninguém deve apostar de verdade, tá? Bet deveria ser banido do Brasil, mas enfim. Apostando simbolicamente, tá certo? Se eu fosse apostar em 3 nomes, deixa eu ver aqui, que é meio difícil, hein? Mas eu vou fazer a minha aposta simbólica, certo? Aposta simbólica. Eu apostaria nesses 3 aqui, ó. Primeiro asterisco que eu colocaria. Esse aqui, Matteo Zuppi, tá? Cardeal italiano, Matteo Zuppi. Segundo nome que eu apostaria. Esse daqui, Jean-Claude Rollerich, cardeal de Luxemburgo. E o terceiro nome que eu apostaria, esse daqui, Luiz Antônio Tagle, cardeal das Filipinas. Tá bom? E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.